que ganhou mais torneio foi o que mais disputou, foi o que mais perdeu, foi o que mais teve decepção, foi o que mais se machucou, porque ele não parou no caminho. Caminhar com Deus, caminhar com Jesus é a mesma coisa, com uma diferença: quanto mais próximo a gente está dele, mais a gente entende os seres humanos. E daqui a pouco a gente começa a ter empatia, porque um dia a gente também estava lá. Um dia a gente também estava ansioso, um dia a gente também estava bravo, um dia a gente também estava decepcionado, um dia a gente também estava frustrado, um dia a gente também estava enganado pelo diabo, ou então com expectativas do mundo. E não quero dizer isso para vocês porque eu estou me achando mais. Na verdade, quanto mais próximo de Deus, mais a gente entende que a gente só está vivo pela misericórdia dele. Porque Deus Pai Todo-Poderoso é tão maravilhoso que nos ama. Além de mandar o seu Filho, dia e noite, ele está de braços abertos, esperando que a gente só diga para ele: Senhor, me socorre. Ele é tão misericordioso que depois que o Filho dele veio aqui, ele deixou o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador. No domingo eu tive um insight, e Deus sabe que eu gosto de insights. Eu falei as seguintes frases: existem pessoas que gastam centenas, outras milhares de reais para ter um coach, ou então com psicólogos para fazer um desenvolvimento mental, chegar a aprimoramento. Ei, a gente tem de graça. O Espírito Santo de Deus está louco para te ajudar. Então, eu comecei, e eu quero dizer para vocês, é sensacional. Eu quero compartilhar com vocês porque eu comecei na segunda-feira. Me levanto de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço, eu sento, tomo um café, escuto um louvor e peço direcionamento e converso com o Espírito Santo de Deus. Quem busca, acha. Busquem o Espírito Santo de Deus. O pastor quero dizer para vocês que eu continuo falho, porque eu sou um ser humano. Eu quero dizer para vocês que eu preciso de oração, porque aqui na ponta a gente perde antes, a gente apanha primeiro, a gente apanha toda hora. Amém? Hoje nós vamos falar de 1 Tiago. Uma palavra bem leve, ou não, depende do entendimento da pessoa. Eu gostei de Tiago, eu gostei de 1 Pedro. São cartas simples, 5 cartas, você lê rapidinho. Só que eu indico a você pegar uma dessas e ler durante uma semana, 10 dias, porque ele pega e faz um resumo denso do que é estar com Deus. 1 Pedro é uma coisa mais para a família, o Tiago é uma coisa mais pessoal. Olha que coisa linda que ele começa escrevendo. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Meus irmãos, considerem tudo isso como alegria, quando caírem em diversas tentações. Sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Mas alegre-se o irmão de baixa posição social na sua exaltação, porém o rico em seu abatimento, porque como a flor da erva ele passará. Porque o sol nasce com um calor ardente, e a erva seca, e a sua flor cai, e a graça da aparência perece. Assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Que homem algum, ao ser tentado, diga: porque por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado, quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência.
Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. De sua própria vontade gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém. Vou ficar por aqui, depois eu continuo. Só vou fechar com o 26. Se algum homem entre vós parecer ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração, e a religião desse homem é vã. Eu separei 3 pontos para a gente começar a conversa. Porque o que a gente tem que começar a entender que a palavra de Deus é para ser vivida. Como é que a gente vai viver a palavra de Deus se a gente não conversa, se a gente não lê, se a gente não medita? Quando eu falei com meu irmão, quando eu fui visitar ele esse ano, ele falou que o mais faço é Bíblia. Eu leio, eu escuto, eu digo, irmão, é que nem você comer 500 brigadeiros, vai ficar com dor de barriga. A Bíblia a gente tem que ler com parcimônia, a gente tem que ler com tranquilidade, por quê? Se vocês pegarem em casa e meditarem sobre o texto de 1 Tiago durante uma semana, vocês vão ver que na última semana tem coisas que vocês ainda vão estar descobrindo. São textos muito densos, são textos divinos. O próprio Jesus falou, eu escrevo por parábolas, para que vocês não tenham acesso a tudo, só os escolhidos. A Bíblia inteira é assim, quanto mais você busca, mais você recebe. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, a Bíblia é para a gente conversar. Antigamente, de uma maneira demoníaca, os seres humanos colocaram aquela famosa sobre religião, futebol e não sei o que, e política, não se conversa. Como é que eu não vou conversar sobre religião? Exatamente o contrário, eu preciso conversar sobre religião quando? Toda hora. Eu tenho que confrontar as minhas atitudes, as minhas ações, os meus pensamentos com a palavra de Deus. E quando você faz isso de maneira corriqueira, você vai melhorar em umas áreas e você vai ver que tem que melhorar em outras. Não somos santos. Não se acanhem com isso, porque quando a palavra de Deus te fere, é porque Deus está te mostrando que você precisa ter entendimento, que você precisa ter a mudança, que você precisa ter a sabedoria de colocar em prática. Hoje eu estava vindo para casa mais cedo, antes do almoço, e eu parei atrás de um caminhão, que estava parado atrás de um carro, para entrar numa garagem. Resumo da história, quase 8 minutos até eles conseguirem liberar a via. Era um senhorzinho que estava entrando na garagem, depois o pessoal do caminhão estava manobrando para poder parar, para descer o gás, para ele poder passar. Quando eu parei, a primeira coisa que veio, porque eu estou cansado, estou no momento que eu preciso de oração, foi buzina, abre a porta e bota para ferver. Esse era o antigo eu. Eu disse, não, muito cansativo. Peguei meu celular e botei para rodar a Bíblia. Continuei estudando as cartas de Tiago. Resumo da história, com certeza, se eu boto para ferver, eu demoro 20 minutos. Porque aí o velhinho não ia conseguir entrar na garagem, porque ele ia ficar nervoso. O cara do caminhão já ia descer para a gente fazer um tumulto. Aí ia chegar a polícia, ou seja, além de eu ganhar tempo, eu abençoei eles com a minha calma, e Deus me abençoou com calma no meu coração. Ao invés de eu chegar em casa estressado no veneno, eu cheguei em paz. Antigamente, se eu não passasse por cima da calçada, já era um bom princípio. Eu já abria a porta, já botava para ferver. Tira daí, senão eu tiro, irmão. Quer ajuda? Eu não tenho felicidade em contar. Mas quem confessa os seus pecados alcança misericórdia. E mais do que isso, eu era assim. Eu não sou mais assim. E essa mudança aconteceu de maneira rápida, ágil e gradual. Porque foi feita pelo Espírito Santo. Eu nunca pensei em me acalmar. Mas um dos dons do Espírito Santo é paz. Você entende que quando você busca incessantemente o Espírito Santo de Deus, os frutos dele vão resplandecer, vão nutrir a tua vida? Vocês não têm noção do que é eu desse tamanho abrindo a porta e dando um berro. Irmão, o cara treme. Se o cara não for grande, o cara pula.
Deus sabe que eu já me arrependi, já pedi perdão. Mas a minha fama perdura em alguns lugares até hoje. O que eu quero dizer para vocês é que seres humanos não conseguem mudar se não for pelo Espírito Santo de Deus. E hoje para mim é líquido e certo, não tem nada no mundo que faça você mudar se não for pelo Espírito Santo de Deus. E eu ainda aumento, não tem nada no mundo que consegue transformar a tua vida, a vida da tua família e proteger os teus filhos se não for Deus. Não existe previdência melhor do que dar a tua vida para Deus, porque Ele garante a tua vida e as dos teus. Você entende que nós estamos num beco sem saída? Só que a escolha é consciente. Por que é um beco sem saída, pastor? Porque quando Deus nos quer, Ele nos separa. Todo mundo gosta dessa palavra. Eu sou escolhido, separado. Sim, você é separado para ser filho de Deus, mas você tem que agir como filho de Deus. Você entendeu isso? Você não acha que porque você é filho de Deus, que você vai ter bênçãos na vida por ser qualquer coisa. Não, você é filho de Deus, sou filho de Deus. Então você vai ser mais cobrado no mundo. E se você vier para cá, você vai ser mais cobrado ainda. E quando eu abrir a minha quinta igreja, a minha não, a do pai, mas que Ele vai me dar para nós cuidar. Nós cuidar. Você mais cuidado. E quando chegar em 50, mais cobrado ainda. Por quê? Porque quanto mais é dado, mais me é cobrado. Então a gente tem que começar a tratar as coisas, e aqui eu quero dizer para vocês, todas as coisas. Por que isso, pastor? Porque nós somos seres humanos. E aqui a dica para vocês, juventude. Presta atenção aqui, que é uma coisa importantíssima. E vocês podem sair daqui e olhar no mundo e vocês vão dizer, é a mais pura verdade. Ninguém consegue fazer algo muito bem e algo meia boca. A tua vida vai ser gerenciada pelo mínimo que você faz. Por isso eu não faço absolutamente nada que eu não seja excelente. Qualquer coisa que eu começar, eu vou até o final e tenho que ser um dos melhores. Eu tenho que ser destaque. Por quê? Porque se você tiver um desempenho medíocre na escola, você vai ser medíocre na tua profissão. Se você tiver um desempenho medíocre na escola e na profissão, você vai ter uma família medíocre. E você vai ser um filho de Deus medíocre. Aí, pastor, que palavra dura. Não. Estou te ensinando o segredo do sucesso. Pega lá os famosos. Modelo, depois é empresário, tudo com excelência. Porque eles não começam a fazer nada meia boca. E eu nem estou falando de pessoas filhos de Deus. Mas o teu cérebro se acostuma com o teu mínimo. E ele traz tudo para baixo. Eu vou fazer assim, eu vou ser medíocre na escola e vou me dedicar. Tu nunca vai se dedicar em lugar nenhum. O teu cérebro vai dizer assim, eu sou medíocre. Então que o Espírito Santo de Deus entre no coração de vocês hoje e que pensem com carinho, porque a excelência é um lugar natural dos filhos de Deus. Não porque nós podemos, mas porque Ele nos ajuda. Não porque nós queremos, mas sim para honrar Ele. Não porque é por mim, não, é por Ele. Nada que eu faça vai levar a mais honra e glória do que Jesus Cristo fez. O mínimo que eu tenho que fazer é me dedicar de corpo e alma. O mínimo que eu tenho que fazer é me dedicar de corpo e alma. Para quê? Para tudo. Porque quando me olharem vão dizer assim, o que é aquele cara, irmão? Eu estava vendo ele na academia, puxa um peso bom. Eu estava vendo ele falar na televisão, ele fala bem. Agora ele estava falando sobre não sei o quê, e está falando bem. Filho de Deus, pastor, seguidor de Cristo. Não, eu quero dizer para vocês que é o seguinte, vocês nunca serão filhos de Deus completos se vocês não buscarem a excelência. Quem aqui quer viver as promessas de Cristo? A gente só vai viver as promessas de Cristo se a gente começar a viver o que está pregando no Evangelho. A meninada já sabe de cor aqui. Honra pai e mãe. Ninguém fala. Para ter vida longa, que tudo corra bem na vida.
Sabe o que assombra? Aonde eu vou eu pergunto, qual é o princípio da longevidade? Não importa se é pastor, como é que é? Eu digo, dentro da Bíblia tem um princípio da longevidade. Ele é tão importante que Deus colocou ele no primeiro milagre de Jesus, colocou no Velho Testamento e no Novo Testamento. Você sabe qual é? Não. Honra pai e mãe. Você entende que para nós conseguirmos viver as promessas de Deus, a gente tem que conhecê-las? Se você não honrar pai e mãe, Deus pode te dar longa vida? Vale mais a tua oração? Vale mais a tua caminhada? Vale mais a tua fé? Ou vale mais a palavra de Deus? A palavra sempre vai ganhar. Não tem como você negociar com a palavra. A palavra é a mesma ontem, hoje e amanhã. A palavra é de Deus, ele não é filho do homem para que volte. A gente precisa começar a entender isso. Então em 1 Tiago, logo no início, ele fala o quê? Fé. A fé vai nos fazer viver, mas peça com a fé. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Em 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Em Romanos 10,17, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É um círculo. A falta de fé vai bloquear. Se você ouvir a palavra do Evangelho, vai te dar fé. Por que você, ao invés de duvidar, você não se prostra e vai estudar a palavra? Diz Jesus que um grão de mostarda chega naquele... Sabe qual é a diferença do grão de mostarda para outros grãos? Para outras sementes? Não tem como você enxertar nada na semente da mostarda. Ela sabe que é mostarda. Ela vai crescer como mostarda. Qual é o problema do Filho de Deus? Ele vem aqui e diz, Senhor, eu quero. Aí ele sai daqui. Será? Não vai dar certo. Senhor! Irmão, é uma vez só. Pede, ora, agradece, bota o joelho no chão e continua agradecendo. Por quê? Vai chegar. Não seja como a onda do mar, que vai e volta. É simples. A gente tem que começar a ser mais firme na nossa fé. Nós precisamos conseguir caminhar em Jesus. Caminhar no caminho, a verdade e a vida. Não ficar levitando, balançando, indo e voltando. Mas agora, se você pensar lá no início que eu falei para vocês, a dica do mundo, se você está acostumado a desistir todas as vezes que dá um problema, o que você faz quando você pede? Você duvida. E quando você duvida, você desiste. Para uma pessoa que busca a excelência, ela tem um início e um fim. E no caminho, vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins. Jovens, entendam. Se é de Deus, vai se realizar no tempo dele. Eu quero que vocês entendam o seguinte, Ronaldinho Gaúcho eu conheci os 5. O Ronaldinho Gaúcho só existe um. Por quê? Um era meu amigo pessoal do tempo de escola e ele não foi pra frente porque ele decidiu ficar com a namorada. Ele ia ter que se mudar pro Rio. E ela só ia poder ir depois de 6 meses. O outro porque em um determinado momento tinha que parar de beber e tinha que treinar. Eu quero que vocês entendam que existe um início e existe um fim. E o caminhar? O caminhar vai ter decepção, mudança de planos, vai ter correria, vai ter momento bom, que a gente acha que é bom, que depois a gente descobre que é uma porcaria. Vai ter momento horrível, que depois você descobre, uau, se eu soubesse que era tão ruim, tão bom assim, eu tinha pulado no ruim antes. A gente não conhece o caminho de Deus. A gente tem que levantar todos os dias, botar o coração em Jesus, pedir ajuda do ajudador, o Espírito Santo de Deus e focar na meta. Qual é a meta do Filho de Deus?
Jesus. E o que Jesus pede para nós? Que a gente ame e perdoe. Que a gente sirva aos outros. E o resto? Já diz em Mateus: o resto vos será acrescentado. Eu preciso ter problema, ansiedade? Não. Mas tudo parte da minha atitude. Tudo parte da minha resposta. Por quê? Porque problema todo mundo vai ter. Alguém aqui nunca teve problema? Nem adolescente levanta a mão. Agora, quem aqui conhece o Deus que a gente serve? E por que você se preocupa? E por que você se preocupa? Essa que é a diferença. Perdi a minha avó em 1994. A perda mais doída até hoje. Estava escutando o Tiago. E ele disse: se alguém te pedir, tu vai lá, unge, chama os presbíteros, unge com óleo. Ora que ela vai ficar boa. Eu disse: ai, Senhor, por que não estudei antes a palavra? Fiz tudo que eu podia. Nada era certo. Você entende que se a gente não conhece a palavra, a gente não consegue viver ela? Se eu tivesse conseguido um ano a mais, eu tinha ficado muito feliz. Não consegui nada. Porque eu não conhecia a palavra. É isso que eu quero que vocês entendam. A palavra de Deus está aqui. Se eu conhecesse a palavra como eu conheço hoje, eu ia botar meu joelho no chão. Eu ia exigir do Senhor. Vou confessar para vocês, porque eu falei para Deus: me leve e deixa ela. Ela merece ou não. Naquela época eu tinha consciência de quem eu era. E eu ainda era um adolescente. Eu não tinha conhecimento da palavra. Se eu tivesse, eu ia mudar o jogo. Você tem essa fé? Hoje eu tenho. Que essa fé é uma construção. Essa fé é um caminhar com Deus. A gente tem que entender que as promessas estão aqui. Que seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Óbvio. Mas se eu tivesse ganhado um mês a mais, ou se eu tivesse ganhado que ela morresse sem ter passado por tudo que ela passou, eu já tinha ficado feliz. Mas naquela época eu perdi. Por quê? Eu não conhecia a palavra. Quantas vezes a gente perde, só porque a gente não conhece a palavra? Quantas vezes a gente se preocupa só porque a gente não confia na promessa? Quantas vezes a gente não consegue viver o que Deus quer que a gente viva? Única e exclusivamente porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. E a gente não entende por quê? Porque a gente não conhece a palavra. Por isso que quando Deus me pediu para ser pastor, eu disse: eu sou, Senhor. Só que eu preciso ensinar o teu povo a viver as promessas. Eu não consigo vir aqui e ficar de blá com vocês. Eu tenho que vir aqui e dizer para vocês: irmão, a palavra é dura, mas ela se faz. Eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui para xingar vocês. Não. Eu quero que daqui a um ano, como vocês sabem que eu falo sempre, a gente olhe para trás e diga: uau! Olha quem eu era. Olha quem eu sou. Mas a gente não fica feliz onde a gente está. A gente olha para frente e diz: uau! Olha onde eu vou estar. Eu já vou avisando para vocês, existem algumas descobertas que doem. A gente diz: uau, eu queria ter descoberto isso antes. Eu tinha 17 anos. Um dia eu vou conseguir me libertar. Nós, filhos de Deus, temos que ter uma atenção redobrada. Por quê? Porque o diabo não consegue chegar em nós. O diabo não consegue tocar na vida de vocês. E muito menos na vida dos filhos de vocês. E aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. Tanto os pais quanto os filhos profetizem para cima e para baixo. Que os filhos profetizem para os pais. Que eles sejam seguidores de Cristo, que eles sejam tementes a Deus, que eles sejam conhecedores da palavra. Ah, pastor, tu não conhece meu pai e minha mãe? Não conheço, mas eu conheço o meu Deus. Eu conheço o Espírito Santo de Deus.
E se ele me pegou, ele pode pegar qualquer um. Ao mesmo tempo que os pais e as mães se lembrem que a tua boca é profética sobre os filhos. Sabe aquele apelido carinhoso do gordinho? Da feiosa? Do burrinho? Não é apelido, nem carinhoso. É uma maldição. Que diz em Tiago, a mesma boca que abençoa é a boca que amaldiçoa. Você entende que um pai ou uma mãe profetizando, abençoando ou amaldiçoando um filho vai se cumprir? Eu entendi isso uma vez quando a Joana foi descer da escada e a minha mãe falou assim, vai cair! Brum! Na hora que ela falou vai cair, eu falei, mas não vai se machucar. Não se machucou, nem quebrou o prato que estava na mão. Aí eu levantei e falei assim para minha mãe, mãe, vó amaldiçoando o neto é tijolada, irmão. Não deu 10 segundos, ela explodiu na escada. Profetize. Ô pastor, em vez de tu chamar o teu pai disso, daquilo, em vez de tu falar que a tua mãe é isso ou aquilo, começa a chamar de bênção de Deus. Melhor mãe do mundo. Começa a botar o joelho no chão e orar. A gente não está aqui para julgar, porque quem julga é Deus Pai Todo-Poderoso, que conhece tudo e julga com justiça. Eu quero que vocês entendam que viver as promessas de Deus começa na obediência. E para obedecer, a gente tem que conhecer. Se eu pegar um inglês e der o carro para ele aqui sem explicar o trânsito, ele se mata. Porque a Inglaterra dirige do outro lado. Ele vai sair no meio da rua e em vez de ir para a direita, vai para a esquerda. Você entende a importância de entender o que você tem que fazer? Pastor, quer dizer então, a gente não é salvo por obras, mas os nossos frutos nos mantêm conectados na videira. A gente tem que entender que as coisas são interligadas. Se os nossos frutos não fossem importantes, Jesus não dizia, eu sou a videira e você é um ramo enxertado em mim. E quem não produz frutos, o meu Pai corta fora e joga no fogo. A gente tem que começar a entender que viver as promessas de Deus, que fazer a obediência na obra de Deus, importa. Não, meu irmão, não é essa liberalidade, não é assim. Nós precisamos nos comportar, nós precisamos obedecer, nós precisamos seguir os mandamentos, nós precisamos seguir as promessas, os princípios. Ou vocês acham que isso não é importante? Se não fosse importante, Deus não tinha escrito um livro desse tamanho para nós. Ele tinha dito só, aceite Jesus, está salvo, o resto se vira, irmão. Aqui, vamos viver. Mas e o diabo? O diabo, diz em 1 Pedro 5, 8 a 9, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Na Escritura está que nós vamos ter tentações. Na Escritura está que Deus vai nos dar um escape. Na Escritura está que todos temos tentações. Eu, você. Todos. Cabe a nós resistirmos ou não. Você entende que é uma escolha pessoal? É uma batalha pessoal. A gente está aqui para ajudar. Mas a gente não consegue lutar a tua batalha. Tu luta a tua, eu luto a minha. Juntos somos mais fortes. Quando um olha no outro e diz assim, eu te entendo, conta comigo. Mas irmã, é tu que tem que fazer. Levanta e segue. Vai dar certo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O meu problema é o mais doído e o pior de todos. Para mim. E o teu é para ti. Eu posso ter empatia e dizer, eu te entendo. Complicado. Já passei por algo semelhante. Passei.
Mas o meu problema atual é o que mais dói em mim. E o teu problema atual é o que mais dói em ti. Eu não sei o que tu está passando, mas eu conheço Deus. Eu não sei do que tu precisa, mas eu sei que nosso Senhor Jesus Cristo pode te ajudar. Eu não sei qual é a tua aflição, a tua ansiedade, o teu problema, mas eu posso te dizer uma coisa, que o único que pode te ajudar aqui é o Espírito Santo de Deus. Bota o joelho no chão e ora, e pede para ele direção. E se ele pedir para tu falar com o psicólogo, vai. Com o médico, vai. Se ele pedir para tu orar, ora. Se ele pedir para tu ficar quieto, fica. Se ele pedir para tu falar, fala. Se ele pedir para tu louvar, louva. Segue a instrução da única possibilidade que tu tem de vitória, que é o Espírito Santo de Deus. Ah, irmão, psicólogo nenhum do mundo, nem médico nenhum do mundo, nem psiquiatra nenhum do mundo consegue te salvar se Deus não quiser. Vai num hospital e pergunta assim, você já viu um caso impossível? O cara diz, todos os dias entra um caso que está morto e o cara sai caminhando. E tu já viu um caso banal? Sim, o cara entra vivo e bota ali a bunda no negócio, morre. Qual a explicação? Para eles, fatalidade. Para mim, é bem simples. Quem é que é o dono da vida e da morte? Quem é que decide se você vai viver ou se você vai morrer? Adianta você se desesperar? Adianta você gritar, berrar? Adianta você pedir ajuda no posto, no psicólogo? Não, irmão. Pede primeiro a ajuda do nosso ajudador. Jesus Cristo veio aqui, resolveu o esquema, disse, ó, tá pago. Segue o caminho, a verdade e a vida. E para te ajudar, eu vou deixar o Espírito Santo de Deus, que é o teu ajudador. Quem é que pede ajuda para o Espírito Santo de Deus todos os dias? Amém. Quem é que pede ajuda para tudo? Ei, eu peço para tudo. O que tu imaginar, eu peço. Se tem fila no mercado, eu boto a ferver. Irmão, Deus não me deu limite. Deus disse que eu sou filho. E que Ele está aqui para me ajudar. Pai, se for para mim ficar aqui porque tu quer, eu fico. Se não, abre as portas. Ele pode abrir as portas ou ele pode dizer, não, tu tem que ir lá falar com aquele cara. Eu digo, tá bom, Senhor. E a obediência? Você entende que é importante a gente guardar o nosso coração? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmos 51:10. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Quem é que escreveu os Salmos e Provérbios? Só Davi e Salomão? Só? Não? Quem? Para a gente pensar, porque caminhar com Deus e estudar os princípios é uma vida. Só que você entende que se você começar a viver isso e passar para os teus filhos, eles vão largar lá na frente? Eles vão viver outros desafios, não vão ficar correndo atrás dos mesmos desafios que guardaram a nossa vida? Você entende que se você caminhar com Cristo, aprendendo os princípios, e quando você chegar num momento que você está dizendo, não anda, você ao invés de perguntar o porquê, você diz, o que eu preciso fazer? Porque quando eu estava com uma dor aqui, que eu sabia que eu ia ter que entrar no hospital e ficar muito tempo parado, eu pedi para Deus, não, promessa divina, Senhor, eu preciso saber o que eu faço, porque eu vou ficar curado por Ti. Só baixa o hospital se Tu mandar. Alegria. Vocês sabem que a alegria é o princípio da saúde, né? Não? Leiam a alegria. A alegria traz saúde e a amargura traz doença. Olha lá. A alegria é tão importante que Deus coloca, formoseia o rosto. O coração alegre formoseia o rosto. E respeito aos pais. Vida longa e saudável. É a dieta do Filho de Deus. Quantas vezes a gente busca no mundo uma fórmula mágica,
Quantas vezes a gente busca no mundo uma receita? Quantas vezes a gente busca no mundo? Está tudo na Bíblia. O que não estiver andando na tua vida, está aqui. E se você quiser, a gente pode construir esse conhecimento junto. A gente está disponível para isso. Para conversar, para ajudar. Porque quanto mais a gente conversa sobre isso, mais a gente aprende. E quanto mais a gente aprende, mais próximo de Deus a gente chega. E quanto mais próximo de Deus a gente chega, mais a face dele resplandece na nossa face. Mas, pastor, tem alguns momentos que eu vou estar meio aflito e eu precisava entender. Pois bem, em Tiago 4,17, portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu encerro hoje para a gente pensar sobre isso. Quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete o pecado. É o que eu falei para vocês. Nós somos filhos amados, separados, filhos de Deus. E Deus espera que, no mínimo, a gente seja melhor que o samaritano. E o samaritano, quando viu o cidadão destruído, ele parou e ajudou. Quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete o pecado. Se você olhar para a situação, é simples. É simples de descobrir. Eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal? Na dúvida, faz o bem. Mas, ô pastor, sim, nós vamos ser chamados de idiota, de loucos, vamos ser perseguidos, vamos ser humilhados. Eu não me canso de ser tudo isso e mais um pouco, porque Deus pediu. Ele não pediu para que a gente seja a justiça, Ele é a justa justiça. Ele não pediu para que a gente aponte, que a gente julgue e que a gente humilhe os irmãos. Ele pediu para a gente ser humilhado. É fácil? Não. Fica mais fácil no caminhar? Às vezes. Às vezes depende do momento, depende da pessoa. Machuca sempre. Não vou dizer para vocês que não machuca. Claro que machuca. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Você é humilhado, se deita. Primeira coisa, você pede perdão a Deus por qualquer coisa e tem o sono dos justos. No dia seguinte você acorda sem peso. Até porque eu já falei, né? Saúde, alegria, rancor, doença. Eu sou uma pessoa lógica. Eu trabalho com lógica. Eu não consigo. Por isso que eu preciso falar com Deus assim. Senhor, se eu estou doente, o que eu faço? Senhor, tu negocia com Deus? Não, eu aprendo com Deus. Ele é meu Pai. Se Ele não quisesse que eu vivesse as promessas, se Ele não quisesse que eu acessasse tudo que Ele tem para mim, Ele não tinha escrito um livro gigantesco, maravilhoso e divino. Está tudo aqui. Está tudo aqui. E qual é a grande diferença? A grande diferença, aí nós voltamos lá para o início, é você escolher e ser excelente na primeira área da sua vida. Qual? Conhecimento de Bíblia. Vá dirimir suas dúvidas. Vá sanar seus medos e anseios na palavra de Deus. No início é complicado, a gente busca, a gente não consegue, não anda, mas daqui a pouco o Espírito Santo diz, opa, vem cá. Porque quem busca, acha. Quem procura, encontra. E a palavra de Deus, ela se cumpre na tua vida. Se tem uma coisa que se cumpre na tua vida, é a palavra de Deus. Ah, pastor, quer dizer que Deus é fiel? Muito fiel à palavra dele. Eu não encontrei nenhum lugar da Bíblia dizendo que ele é fiel a mim, a ti ou a qualquer outro. Davi, pecado de morte, morreu 4. Moisés e seus amiguinhos, de 4 meses virou 40 anos. A palavra de Deus se cumpre. Davi foi rei. Moisés não passou necessidade. Só que eles não conseguiram entrar na terra prometida. A palavra de Deus
vai se cumprir. Agora, você pode estar sobre a palavra dele ou desobediente da palavra dele. Opa! Não tem como você estar desobediente da palavra de Deus debaixo da palavra de Deus. Isso não existe. Você pode escolher caminhar sob a palavra de Deus, vou seguir a palavra dele, ou você pode escolher viver a tua vida. A escolha é sua. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que Deus Pai Todo-Poderoso dê paz e graça a cada um de vós, e que o Espírito Santo continue nos trazendo paz, alegria e entendimento. Amém? Amém.